Olá, pessoal do quarto ano. Aqui é o professor Júlio mais uma vez. E nessa videoaula, a segunda da quinta semana, a gente vai discutir um pouco sobre o processo de independência do Brasil, né? Entender que o processo de independência do Brasil, ele tem algumas características que o diferenciam de outros processos de independência da América, tá? Então, analisar um pouco essas especificidades, né, como se deu esse processo de independência, é o objetivo dessa aula. Tá bom? Então, primeiramente, a gente deve analisar o período joanino, né, que é o período assim que é central para se entender a nossa emancipação política. E o que foi esse período joanino? Né? Foi o período em que houve a transferência da família real portuguesa para o Brasil. Né? Esse termo joanino se refere ao príncipe regente e posteriormente rei de Portugal, Dom João, né? Conhecido como Dom João VI. Tá? Então, por que a família real portuguesa veio para cá, veio para o Brasil em 1808? Isso tem a ver com acontecimentos da própria Europa, né, com as chamadas guerras napoleônicas. Né? Napoleão Bonaparte, após a Revolução Francesa, ele montou um vasto império e invadiu diversos territórios na Europa. E havia uma rivalidade entre França e Inglaterra, tá bom? E a França, para prejudicar os interesses ingleses, vai decretar o chamado bloqueio continental, em que estabelece que as suas nações aliadas não deveriam é, ter relações comerciais com a Inglaterra. Obviamente, isso visava prejudicar os interesses ingleses, né? Os ingleses aí já em pleno processo de industrialização, como vocês viram na semana anterior, tá? Então, a situação de Portugal ficou bem complicada, porque Portugal tinha interesses em manter uma aliança com a França, né? Mas também tinha vários negócios com os ingleses. Então, Portugal meio que ficou ali um ano e meio, decidindo o que ia fazer. Inclusive, não havia consenso entre as elites portuguesas sobre que partido tomar nessa disputa entre França e Inglaterra. Né? O fato é que, em 1807, a coroa portuguesa decide por aderir ao lado inglês, e prevendo uma invasão francesa ao território português, que de fato aconteceu, essa família real portuguesa, junto com a corte, ou seja, com centenas de funcionários régios, nobres, enfim, pessoas do alto escalão da administração portuguesa, todas essas pessoas vão acabar vindo para o Brasil, né, e chegando aqui no território brasileiro em 1808. Né? Então aqui nós temos uma imagem de Dom João VI, né, príncipe regente e posteriormente rei de Portugal. Vale salientar que quando a gente fala príncipe regente, a gente está falando de um príncipe que não é rei oficialmente, mas que é quem de fato governa. Isso porque a mãe de Dom João, Maria I, né, ela foi acometida por uma doença mental, então ela não poderia exercer de fato a posição de rainha, tá bom? Então, pessoal, esse acontecimento, né, a transferência de um rei europeu para sua colônia na América, é um acontecimento inédito e único na história da colonização como um todo. Nenhuma outra nação passou por esse tipo de experiência que o Brasil passou. Tá? E como eu disse, isso condicionou o nosso processo de independência, a formação do nosso país e trouxe algumas transformações. Vocês imaginem a novidade também que era para a população da colônia, de repente aquele rei, aquela figura do rei que estava presente aqui na América muito mais de forma simbólica, né? Você só via o rei através de seus dispositivos na colônia, daquilo que representava o rei na colônia, e de repente esse rei, né, essa família real está presente aqui. Tá? Então isso trouxe mudanças significativas para a sociedade colonial. Tá bom? Primeira coisa, né? Quando essa família real e a corte chegam, a gente vai ter a abertura dos portos às nações amigas. Tá? Então, em 1808, os portos brasileiros vão ser abertos às nações parceiras de Portugal. Leia-se aqui principalmente a Inglaterra. Ou seja, a gente vai ter uma entrada significativa de produtos industrializados ingleses,
no mercado brasileiro, nos portos brasileiros. É meio que o rompimento da exclusividade que a metrópole tinha sobre o comércio com a colônia, tá bom? Além disso, os ingleses vão exigir de Portugal novos tratados e novos privilégios. Tá? Em 1810, a coroa portuguesa vai assinar com os ingleses esses tratados de aliança e amizade, né, que concederam privilégios aos produtos ingleses, né, no comércio com o Brasil. Privilégios no que diz respeito às tarifas alfandegárias cobradas. Para vocês terem uma ideia de como funcionavam esses tratados de 1810, a gente vai ter que os produtos ingleses que eram importados, né, que eram vendidos aqui para o Brasil, eles pagariam 15% em impostos, em tarifas alfandegárias. Os produtos portugueses pagariam 16%, quer dizer, Portugal já pagava mais para vender no mercado colonial do Brasil do que os próprios ingleses. Tá? E outras nações pagariam uma taxa de 24%. Então fica muito evidente aqui o privilégio que a Inglaterra teve no comércio com o Brasil. Tá? E como isso também marcou uma entrada de diferentes produtos, né, no mercado brasileiro, tá certo? Produtos, sobretudo, de origem inglesa, produtos industrializados. Tá bom? Outra medida importante tomada pelo príncipe regente Dom João, né, é a revogação de um alvará de 1785. Esse alvará, que tinha sido estabelecido pela mãe dele, Dona Maria, né, ele proibia manufaturas no Brasil. Tá? Porém, né, foi uma medida que teve pouco efeito, porque essas manufaturas brasileiras tiveram muita dificuldade de se estabelecer e de concorrer com os produtos industrializados ingleses que entravam no mercado brasileiro pagando taxas muito baixas. Tá bom? E esse período de permanência da família real aqui foi marcado ainda por outras realizações, tá bom? Uma delas, e uma das mais importantes, é a criação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. O que isso significa? Significa dizer que o Brasil foi alçado politicamente ao mesmo status de Portugal, como um reino, e não mais como uma colônia. E mais, o Rio de Janeiro, em vez de Lisboa, né, o Rio de Janeiro agora se tornava a capital desse império português. Tá bom? A chegada da corte aqui, dos nobres, né, abriu muitas possibilidades de negócios, tanto para essa corte que vinha de Portugal, quanto para as elites agrárias, para as elites ligadas ao comércio, já estabelecidas previamente aqui no Brasil. Aqui eu trago para vocês uma imagem, né, que é uma representação do século XIX, do chamado ritual de beijamão, né, em que uma série de nobres, de religiosos, né, de pessoas da elite, né, tinham contato direto com o rei e iam beijar a sua mão para reforçar o laço de fidelidade do rei com seus súditos. Tá? Só para a gente pensar também que a chegada da família real criou, aqui na colônia, né, criou essa ideia de uma proximidade dessa elite com o rei de Portugal, com o rei estabelecido no Rio de Janeiro. Tá bom? Outra questão importante é que Dom João VI vai promover invasões militares à Guiana Francesa e à Cisplatina, o atual Uruguai, né? Uma invasão num território ao norte do Brasil e outro território situado ao sul do Brasil. Vai ser criado nesse período o Banco do Brasil, tá? Vai ser criado também o Jardim Botânico lá no Rio de Janeiro, e a gente vai ter a vinda de uma missão artística francesa, né, que vai vir, vai fazer várias representações da natureza, dos grupos humanos estabelecidos aqui na América Portuguesa e por aí vai. Então nós temos aqui, inclusive, algumas imagens, né, produzidas por um desses artistas, que é o francês Jean-Baptiste Debré. Aqui ele aparece representando uma mulher, né, africana, né, e grupos indígenas também. E como vai se dar o nosso processo de emancipação política, de independência propriamente dito, né, que vai se acelerar entre 1821 e 1822? Então, como foi colocado, a gente tem que o Brasil consegue uma série de
novas prerrogativas a partir da chegada da família real aqui. A gente tem a abertura dos portos, né? Relações comerciais com várias nações, sobretudo com a Inglaterra. Tá? A gente tem o estabelecimento do Brasil como reino unido a Portugal e não mais como uma colônia portuguesa. Enfim, mas os anos de 1821 e de 1822 vão apressar o nosso processo de independência, de emancipação política. E que acontecimentos levam a isso? Primeiramente, a Revolução Liberal do Porto, em que vários setores da sociedade portuguesa, através de manifestações políticas, né, vão exigir a elaboração de uma nova Constituição para Portugal. E vão exigir que essa Constituição fosse influenciada pelos princípios liberais, ou seja, são os ventos, né, da Revolução Francesa, das revoluções liberais que chegam a Portugal também. Tá? Se exigia, por exemplo, que essa nova Constituição configurasse a monarquia portuguesa como uma monarquia constitucional. Em outras palavras, uma monarquia em que o poder do rei estaria limitado. Tá? Então a gente vai ter, em função desses acontecimentos em Portugal, o retorno da família real para lá, em 1821. Vale lembrar que as tropas napoleônicas elas tinham sido expulsas de Portugal desde 1810. Então a família real ficou aqui um bocado de tempo para além disso, né? Além do fato da nobreza e da corte ter se envolvido, como eu já afirmei antes, em negócios aqui na colônia que interessavam a essa corte, que faziam tanto essa corte e essa nobreza lucrarem, como também as próprias elites, né, estabelecidas no Brasil ganharem com isso. Tá? Então, a gente vai ter a permanência de Dom Pedro no Brasil como príncipe regente, ou seja, a família real retorna, tá? Mas o príncipe regente, ou seja, o príncipe, perdão, Dom Pedro, fica no Brasil e vai ser alçado à condição de príncipe regente do Reino do Brasil, tá bom? Ou seja, o Brasil mantinha o seu status aí de Reino Unido, porque tinha aqui um príncipe regente, que era o filho de Dom João VI, Dom Pedro, tá? A gente vai ter que as elites brasileiras, nesse momento, vão criar um partido brasileiro, né? Ou seja, essas elites vão se articular para defender os seus interesses e para não permitir que nem a autonomia que essas elites tinham conquistado e que nem os ganhos que essas elites tinham tido com os novos negócios possibilitados desde 1808, para não permitir que essas coisas acabassem, que isso fosse perdido com esse retorno da família real para Portugal. Tá? A gente vai ter que, em função de pressões das próprias elites portuguesas, né, a coroa, né, o Dom João VI, vai exigir que Dom Pedro retorne a Portugal em 1822, porque havia um plano, né, das elites portuguesas de reduzir a autonomia do Brasil, tá certo? E Dom Pedro acaba, por uma pressão também das próprias elites brasileiras, resolvendo ficar, né? Permanecer no Brasil, desobedecendo uma ordem que veio da coroa. Né? Esse dia ficou conhecido aí como Dia do Fico. Tá? Mais tarde, em maio de 1822, a gente vai ter que, com o apoio de deputados brasileiros, né, Dom Pedro vai conseguir concentrar amplos poderes aqui no território brasileiro. Isso é conhecido como cúmplice, né, em que Dom Pedro vai ser classificado como defensor perpétuo do Brasil, né, e ele vai ter uma autoridade bastante considerável nesse território, que chegava a rivalizar, inclusive, com a autoridade do seu pai, o rei de Portugal. Tá? E, por fim, a gente vai ter, em junho de 1822, a convocação de uma Assembleia Constituinte. Em outras palavras, as elites brasileiras meio que davam as costas para o projeto constitucional que vinha sendo elaborado em Portugal, né, e estabelecem que iria ser elaborada uma Constituição específica para o Brasil. Tá bom? Então, isso é praticamente uma declaração de independência propriamente dita. Tá? Em virtude dessas tensões, né, a gente vai ter a nossa proclamação de independência, né, no dia 7 de setembro de 1822, né, o conhecido Grito do Ipiranga, né, em que Dom Pedro teria dito às margens do rio Ipiranga, independência ou morte. Na verdade, isso é um diálogo através de cartas, né, em que José Bonifácio, né, um dos seus ministros, né, falava sobre a ameaça de Portugal de reduzir a autonomia brasileira, de punir certos políticos brasileiros que eram defensores de uma autonomia para a colônia, enfim. E Dom Pedro responde a isso
com essa declaração de independência, com essa proclamação de independência em 7 de setembro de 1822. Mas a história não é tão simples, gente. Na próxima semana, nós vamos discutir um pouquinho sobre a formação da nação brasileira, né? A formação desse Estado-nação brasileiro, né? Uma nação, ela é muito mais complexa do que simplesmente uma declaração de autonomia, tá? Então, tanto vai haver resistência interna, ou seja, havia setores das elites no Brasil que não aceitaram a independência, que preferiam manter os vínculos com Portugal. Tá? A gente vai ter a questão do reconhecimento externo e também a gente vai ter uma outra questão. Como fazer com que grupos que se entendiam como distantes uns dos outros, né, que se identificavam apenas com a sua região, com a localidade onde viviam, como fazer com que esses grupos se entendam como parte de um país, como parte de uma nação. Tá? Então, aí, por isso que a gente deve discutir, a partir de 1822, aquilo que seria a construção da nação brasileira, a construção do Estado-nação brasileiro. Tá? Então, isso é uma discussão que fica para a semana que vem, para a sexta semana do módulo 1. Para terminar, eu mostro a vocês aqui esse famoso quadro, né, de Pedro Américo. Vocês devem se lembrar desse artista. Né? Pedro Américo é aquele mesmo que fez o quadro de Tiradentes Esquartejado, um quadro de 1888 chamado Grito do Ipiranga. A verdade é que esse quadro, gente, ele se refere muito mais ao período em que ele foi produzido do que ao período ao qual ele se refere. Em outras palavras, esse quadro fala muito mais de 1888 do que do tal Grito do Ipiranga de 7 de setembro de 1822. A verdade é que essa pintura, né, essa obra de arte, assim como outras da época, tem a ver com a construção de uma identidade nacional. Né? E, portanto, o Grito do Ipiranga, o suposto Grito do Ipiranga, seria esse momento de fundação da pátria. Né? Então, é através da arte você tentar construir e moldar uma nação e um sentimento de pertencimento nas pessoas, tá bom? Então, pessoal, a nossa videoaula termina aqui. Muito obrigado e até o nosso momento síncrono.